Neste mês de outubro, o Estatuto do Idoso completa 17 anos em vigor. A gente vai conversar com a deputada Lídice da Mata. Ela é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa caminhada, né, deputada, de luta aí pelos direitos da pessoa idosa. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Jaciene e todos os que nos assistem. Na verdade, nós fizemos agora, no dia 1º, 17 anos do que foi aprovado e foi sancionada a lei, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, não, é o Estatuto do Idoso no Brasil. Recentemente, o seu autor, o senador Paulo Paim, fez um projeto para corrigir o nome, transformando no Estatuto da Pessoa Idosa. Eu, inclusive, sou relatora na nossa comissão, já aprovamos e passamos adiante, mas, infelizmente, com a pandemia, as outras comissões permaneceram sem funcionamento. Deputada, mas falando um pouquinho aí desses 17 anos, né, o Estatuto do Idoso, ele entrou em vigor em 2003, quais são as principais conquistas que a senhora avalia que foram feitas aí nesse período, né? A partir dessa lei, vieram aí vários direitos aí garantidos na lei para as pessoas que têm 60 anos ou mais. O Estatuto, ele tem sido respeitado ao longo desse tempo? A questão essencial do Estatuto é que ele considera prioritária o direito da pessoa idosa à vida, a convivência com a família, a defesa de sua necessidade de convivência social. Então, ela garante ao idoso uma compreensão, um entendimento, uma visão de que o idoso é um cidadão pleno de direitos, não é? Então, essa é a principal conquista, digamos assim. Ao longo do tempo, o Estatuto foi implementado, no entanto, muito, eu diria, homeopaticamente. E nós, após 17 anos, ainda nos encontramos diante de enormes desafios. Quais são os desafios? Muitos, mas eu quero destacar alguns deles. Primeiro, o idoso continua sendo visto com muito preconceito em nosso país. A pandemia, inclusive, agravou isso um pouco, já que as pessoas acima de 60 anos são as pessoas, digamos assim, os pacientes de mais riscos. Em torno das mortes de vítimas do coronavírus, registra cerca de 70% de pessoas acima de 60 anos. Então, esse dado da fragilidade da saúde do idoso com o ataque do coronavírus deixou sobre ele mais ainda um peso de visão de que o idoso, e diversas falas de autoridades, inclusive, registraram isso de forma extremamente preconceituosa, de que era uma doença grave apenas para os idosos, como se os idosos fossem pessoas descartáveis na sociedade. Enquanto o Estatuto vem numa outra direção e a nossa luta vem numa outra direção. Pessoas com 60 anos de idade, na maioria dos países do mundo, não é considerada nem idoso ainda. A maioria dos países do mundo, a referência de idoso se dá a partir de 65 anos. Nós temos aqui vizinho ao Brasil, fazendo fronteira com o Brasil, um país como o Uruguai, que é um país pequeno, mas próspero, em que a população é uma das populações mais idosas da América Latina, e onde não houve uma presença do coronavírus tão letal como está havendo no Brasil, não é? Então, isso demonstra que há uma diferença de tratamento e de enfrentamento dessa questão da pandemia. Mas não só essa questão, né? As instituições de longa permanência, que são o que nós chamávamos antes de abrigos de idosos, essas instituições, elas passaram nesta pandemia por grandes dificuldades. E tivemos uma lei para auxiliar, dar recursos a essas instituições para que possam cumprir a defesa da saúde dos idosos que não têm onde morar, que têm que viver nessas instituições de longa permanência ou desses abrigos. E
Só agora, em outubro, é que ela vai começar a ser executada. Desde junho, são 3 meses, 4 meses, parado ainda num processo de regulamentação e, portanto, de dificuldade de que os recursos sejam liberados. E mais, o idoso no Brasil cada vez está mais empobrecido, porque a própria reforma da Previdência feita recentemente, ela empobrece mais os idosos. São 34 milhões de idosos no Brasil endividados. Por isso, uma das nossas principais lutas neste momento é para que haja uma suspensão do pagamento de 4 meses, de 3 meses. Há diversos projetos nessa direção, cerca de 34 projetos na Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, sou coautora de um deles, o 1154/2020, mas todos abrimos mão para que seja votado imediatamente um projeto já aprovado pelo Senado, que é o projeto do senador Otto Alencar, aqui da Bahia, de número 1328/2020, que exatamente suspende o pagamento durante 4 meses da pandemia. Esses idosos não vão deixar de pagar a sua dívida, não é um perdão da dívida, é apenas uma extensão, um prazo que se suspende durante 4 meses para que ele retome este pagamento ao final da sua dívida. Não há nenhum risco das instituições financeiras não receberem esta dívida. Por quê? Porque esta dívida, como o nome diz, é consignada. Eles têm o direito, no contrato, de entrar na conta salário do servidor ou do aposentado, que recebe o seu salário do INSS, para retirar dele aquela quantia referente ao pagamento da dívida. Então, é uma injustiça que nós estamos vivendo no Brasil com essa não suspensão do pagamento dos consignados em nosso país. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ela que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, falando um pouquinho para a gente aqui desse panorama aí dos 17 anos do Estatuto do Idoso, essa lei que entrou em vigor em 2003, no dia 1º de outubro de 2003, e que garante aí vários direitos às pessoas que têm 60 anos ou mais, como atendimento prioritário, também o direito a ter passagens em ônibus de graça, né, deputada? Alguns direitos a ter um local reservado no transporte coletivo, né? Assentos e vagas prioritários, né? Mas a senhora está trazendo aqui, deputado, uma questão assim, muito importante que a lei ela garante vários direitos, várias conquistas foram alcançadas, né? Inclusive essa questão do olhar para o idoso, mas a senhora está trazendo aqui ainda, assim, na sua opinião, que o maior desafio, então, ainda é vencer o preconceito que existe com relação à pessoa idosa, principalmente agora nessa fase de pandemia, que esse problema, a senhora trazendo aqui para a gente, se tornou ainda mais grave, né? Sim, o preconceito e, com isto, o abandono nas famílias mais empobrecidas, não o preconceito de por ser pobre abandona, não, pelo contrário, há muitas famílias pobres que não abandonam os seus idosos, mas há uma linha de idoso que, por diversas circunstâncias, ficou sem família e, portanto, tem que viver num abrigo público ou numa instituição de longa permanência pública, e nesta situação ele precisa de apoio da sociedade, né, de visitação, de estímulo, de manutenção do seu aprendizado para que ele não deprima e entre num processo irreversível em direção à perda de vida. Então, há o preconceito, mas há também a exploração. O idoso no Brasil, como eu dizia, em muitas áreas, territórios do país, como o Nordeste, por exemplo, que é o meu território, são pessoas pobres. O idoso rural, ele, no entanto, com a sua aposentadoria pequena, ele movimenta a economia de grande parte das cidades do Nordeste brasileiro. E por isso mesmo, há também um certo nível de assédio econômico contra o idoso, tanto das instituições financeiras,
que eu recebo muitas denúncias, a pessoa se aposenta num dia, no mesmo dia recebe a ligação de uma instituição financeira lhe oferecendo mundos e fundos, principalmente fundos, para serem cobrados com o sistema de consignado e que, na verdade, em geral, se caracteriza como um assédio financeiro, às vezes com uma certa, eu diria, violência. Não é violência física, mas é uma violência na insistência permanente para que o idoso se endivide. Além de familiares que levam a este endividamento, além da exploração de familiares, e esse superendividamento de cerca de 5 milhões de idosos no Brasil. Deputada, o que a senhora acha que a gente já está chegando aqui ao finalzinho, né, do nosso bate-papo, mas para a gente já encerrando aqui a nossa conversa, o que a senhora acha assim, que o Congresso ainda pode fazer para tentar proteger os idosos, além de, claro, de campanhas de conscientização, porque a gente sabe que o preconceito não acaba com lei, né? O preconceito acaba com campanhas de conscientização, com informação, e é uma luta mesmo para tentar reduzir aí o preconceito, que não se resolve com a aprovação de lei, né, deputada? Mas o que a senhora acha que pode ser feito ainda pelo Congresso aí para tentar aí proteger os idosos contra esses problemas aí também que a senhora está colocando, inclusive esse assédio, né, vamos dizer assim, que existe aí por parte aí de empresas aí, de financeiras, com relação aos idosos? Alguma legislação necessária, sim, muita legislação ainda pode ser feita. Nós, recentemente, há cerca de 3 anos atrás, nós tivemos uma nova lei que priorizou, dentre os idosos acima de 80 anos. Isso já foi uma lei também que beneficia um segmento da população idosa de maneira mais especial. Há também, recentemente, por pressão, até ainda durante 2019, quando nós iniciamos esse debate sobre a reforma da Previdência na nossa comissão, que é a Comissão do Idoso, em debate com o INSS, foi regulamentada via portaria que o idoso, quando aposentado, imediatamente ele precisa ter um tempo de 3 meses até que ele tenha o direito a fazer empréstimos consignados. Por que isto? Para proteger o idoso desse assédio, dessa certa violência econômica que se abate sobre ele no dia em que ele se aposenta. Claro que tem idosos que precisarão desses empréstimos, mas o que parte do princípio de que ele tenha pelo menos um tempo para que ele possa pensar, se planejar, ver que nível de endividamento ele pode ter para manter a sua qualidade de vida. Deputada, a gente chegou aqui ao final da nossa conversa, a gente agradece muito a sua participação aqui, as suas colocações, né, com relação aí ao Estatuto do Idoso, aos direitos da pessoa idosa e também todos esses desafios que a senhora traz aqui, que ainda é preciso vencer, né, com relação ao respeito aos idosos no nosso país. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigada. Obrigada a vocês. Nós conversamos com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A gente fica por aqui e até a próxima.